Bem-vindos a mais um episódio do Fut Talks, um espaço do pensar estratégico no futebol. Hoje um dia de enorme celebração, porque com a ilustre presença de Marquinhos Xavier, a gente inaugura oficialmente um dos novos projetos da Universidade do Futebol, que é a Universidade do Futsal. Então, ninguém melhor para estar com a gente hoje que Marquinhos Xavier. Ele é doutorando em Ciência do Movimento Humano, tem o seu mestrado nessa área, ele está treinador da Seleção Brasileira de Futsal, mas muito importante da carreira, das vitórias, é o quanto Marquinhos é interessado em compartilhar conhecimento. É o quanto nos seus vídeos, é o quanto ele é apaixonado para transformar o futsal a partir de diversas iniciativas. Então, não só aqui nós vamos ter essa oportunidade dessa conversa, como também inauguramos e já convidamos vocês para se ligarem nos canais da Universidade do Futebol, porque juntos estamos co-criando um curso maravilhoso sobre futsal, onde nós vamos ter aulas ao vivo, teoria, mas sempre com espírito de reflexão. Muito bem-vindo, Marquinhos, à Universidade do Futsal. Muito bem-vindos à nossa parceria. Muito obrigado, Heloísa. Muito obrigado pela grande oportunidade que se inicia através desse projeto da Universidade do Futebol, agora com a Universidade do Futsal. Nós estamos muito felizes, é um espaço importante para a nossa modalidade, vincular o nosso esporte a essa chancela de competência acadêmica, teoria, prática, que a Universidade do Futebol já vem desenvolvendo há um grande tempo. Isso é muito legal, porque abre-se novas perspectivas, não só de trabalho, mas de desenvolvimento, de evolução, de uma modalidade que eu considero ainda muito jovem, que tem muito pela frente, pode se descobrir ainda mais, e a nossa missão aqui, também nesse projeto, é fazer com que as pessoas busquem novos caminhos, se identifiquem também com muitos perfis profissionais, porque é importante a gente ter referências, mas que consiga também manter essa ideia, essa vontade de construir, de poder evoluir através de novos caminhos. Então, estou muito feliz, obrigado a todos pela receptividade e vai ser um prazer bater bola aqui com vocês nesse espaço. Muito bem, temos hoje também o Rafael Lacerda, que é nosso sócio da Universidade do Futebol, do Futsal. Mas eu vou começar perguntando, Marquinhos, me encanta muito a sua fala e a forma com que você vê também o futsal. E uma dessas formas é quando você nos provoca e provoca a todos do meio a pensar. O início de tudo é a tática, a técnica, a estratégia ou sistemas? Por onde começar? Bom, eu venho de uma formação acadêmica muito prática, né? A educação física ela tem essa característica de quem busca, gosta do movimento, gosta muito mais de estar ali na beira da quadra ou do campo, né? Desenvolvendo o trabalho. A gente se identifica muito com essa questão do comportamento mais ativo. Mas há muitos anos já eu venho tentando mostrar para as pessoas que a gente precisa desbravar outras áreas e principalmente o conhecimento específico das modalidades. E quando a gente fala sobre isso, eu estou me referindo muito à parte do plano, né? Como que a gente pode chegar a um objetivo final, né? Traçar metas importantes, sentir prazer por alcançar essas metas e depois ir evoluindo dentro desse processo. Então, para mim, a estratégia ela antecipa tudo isso, porque se você não for capaz de sentar, de dessecar, vamos dizer assim, aquilo que você pretende, né? Pretende fazer, é muito difícil você conseguir alcançar esse objetivo, ou se você alcançar esse objetivo, porque às vezes isso acontece de forma até involuntária ou imprevisível, e quando a gente fala de esporte, a gente está ciente de que a gente pode fazer tudo errado e dar certo, como a gente pode fazer tudo certo e dar errado. Então, o mais importante é você ter um balizador de tudo isso. Eu acho que você parte do princípio de que quando você
tem o plano, quando você tem a estratégia, você sabe quando errou também. E aí é mais fácil você ajustar. E uma frase que eu tenho usado bastante, né, é que treinadores que alcançam o sucesso na carreira porque eles dominam o método. Eles dominam o método. Eles compreendem o método de trabalho, eles entendem como é que eles podem se comportar diante de algumas situações, e isso está muito no plano estratégico. Como é que eu vou chegar, como é que eu vou atingir tudo isso? Claro que a questão técnica, tática, que são indissociáveis dentro desse processo, elas são importantes, elas fazem muita diferença dentro do trabalho, mas conhecer o ambiente, o contexto, né, aonde você está inserido, é muito estratégico. Então, nós treinadores precisamos nos dedicar um pouco mais a essa questão, observar um pouco mais tudo que está por trás do jogo, né, ou submerso ao jogo, que não aparece ali no piso ou no campo, vão fazer muita diferença lá na frente. Então, esse olhar um pouquinho mais amplo é um direcionamento que eu tenho dado principalmente para as pessoas que querem ou ingressar dentro da modalidade ou até mesmo evoluir dentro dela. Uma estrategista que eu sou, a minha posição principal é música, e o que você me faz é navegar numa figura que eu gosto muito quando eu estou conversando, né? É a questão da árvore e da floresta. Se você não enxerga a árvore, como é que você vai estar ali lidando com os meios nessa interligação? Muito bom, a gente começa com pé direito, né? E Marquinhos, eu quero explorar um pouquinho também mais quando você, né, como eu disse, a gente se prepara para fazer essa conversa em abrir o campo para diversas profissões, né? Então, como que você vê que essa união de conhecimento, de troca de experiência, que o estudo, você afirma sempre, né, que o perigo de se aprender futsal, futebol ou esporte pela TV. Então, traz para mim um pouquinho o que é essa oportunidade de estar escutando uma conversa qualificada, de não querer copiar e de querer aprofundar em conhecimentos verdadeiros, de estudar. E como isso pode ser alargado para diversas profissões dentro do futsal. Sabe que, assim, teve um período da minha carreira profissional que eu me senti muito sozinho, né? E essa solidão, ela é também em razão da estrutura que nós temos dentro do esporte, né? O treinador, ele acaba acumulando muitas funções, e quando a gente fala assim do treinamento, do esporte, das nossas modalidades, a gente não está se referindo aos treinadores de elite, que são uma parcela muito pequena desse processo todo, né? Esses treinadores de elite, eles estão muito mais amparados por um staff, um grupo de pessoas que conseguem direcionar os seus olhares para cada um dentro da sua especificidade. Mas quando você fala daquele treinador que é a maior realidade que nós vivemos, principalmente no nosso país, ele está sozinho, fazendo várias funções. Então, ele precisa ter um amparo, né, de outros profissionais ou de muita informação sobre outras áreas. Então, eu consegui viver dentro do esporte durante todo esse tempo, porque eu sempre valorizei pessoas que estão ao meu redor e informações que estão à minha disposição. Quando a gente consegue ter a clareza de que determinadas informações elas atingem determinados públicos, que é aquela pessoa que está na frente da TV, que assiste, que quer o entretenimento, que é o que o esporte proporciona também, é muito legal, mas é muito raso para quem quer avançar. Para você que quer avançar dentro dessa tua carreira, você vai precisar buscar informações que sejam mais qualificadas. E aí vem a questão da informação acadêmica, né? Dessa aproximação do que as pessoas pesquisam, do que as pessoas publicam, do que as pessoas investigam dentro do esporte. Muitas vezes a gente lê muitos artigos ou livros, enfim, que nos trazem boas reflexões, e a gente, quando está aproximado disso, a gente consegue fazer correlação ao que a gente trabalha no dia a dia. Então, não é só o livro do esporte, não é só os artigos publicados a nível esportivo ou da modalidade que te fazem refletir, são todas as áreas. Mas esse upgrade, vamos dizer assim, profissional, é quando você consegue correlacionar tudo que está acontecendo no teu ambiente, tudo que está acontecendo no teu mundo, com outras áreas, ou da área da gestão, ou da área da organização corporativa, ou da área, vamos dizer assim, da fisioterapia ou da dança, né? Porque eu uso muitas nomenclaturas que vêm dessas áreas.
isso te enriquece, né? E te faz entender que o esporte talvez seja o maior exemplo, né? A maior combinação de multifatores. O esporte é a realidade viva de tudo que a gente vive em outras áreas, porque você tem pressão, você tem cobrança, você tem que entregar resultados, você tem que entregar desempenho, que às vezes não é o resultado final, não é o score, não é o gol, não é o placar, mas são resultados, evolução, né? Você está vendo o teu trabalho caminhar para uma direção legal. Então, eu acho muito importante, né, o trabalho que é feito nessas áreas. E, com essa fala, eu queria dizer assim que as pessoas elas não precisam dominar especificamente o jogo, né? Elas podem trabalhar dentro do esporte dominando outras áreas. Vamos dar aqui como exemplo, hoje muito em alta, né, os analistas de desempenho, que são pessoas que treinam seus olhares para olhar números, né, para olhar quantidade, para olhar qualidade, e que trazem, né, traduzem ao treinador não respostas, mas questionamentos. Por que esse? Por que não aquele? Por que dessa forma? Por que não dessa outra forma? Então, todas essas informações, quando elas estão organizadas, elas fazem com que o treinador tenha uma visão amplificada de todo, né, do que está acontecendo. Então, não tem como a gente viver mais só dentro da quadra, pensando no treinamento, ou pensando na aplicação de fundamentos técnicos, ou entendendo que aqueles atletas que eram formados antigamente, que tinham realmente um pensamento um pouco mais analítico, eles continuam ali dentro. Não, hoje os atletas eles são mais inteligentes, eles te pedem mais isso, então você tem que trabalhar muito essa parte da cognição, da inteligência mesmo do atleta, para poder solucionar problemas que nem sempre têm um tempo para ser tomado. Às vezes você não tem segundos para decidir, você tem ali milésimos de segundos, e você tem que ser rápido e mais assertivo. Então, essa combinação faz com que nós valorizemos mais outras áreas do esporte, né? Bom, Marquinhos, falando de equipe aí, nessa visão mais sistêmica, hoje nós estamos começando esse trabalho na Universidade do Futsal, uma experiência nova para nós, que a gente está muito otimista e orgulhoso, e junto com você está o Ferretti, né, que é um ícone aí do futsal, né, e também está como coordenador da seleção aí, em parceria com você. Fala um pouquinho dessa dobradinha aí que vocês têm, qual que é a importância do Ferretti aí, dentro do conjunto da seleção e dentro desse trabalho que vocês estão desenvolvendo juntos aí? Bom, eu falo com muita tranquilidade, porque o Ferretti é uma das maiores referências do futsal mundial, inclusive, né? E o Ferretti, ele sempre foi um treinador, um profissional muito destacado, por ter a sensibilidade de observar outras coisas, né? O Ferretti, para mim, foi um treinador importante na minha evolução, no meu crescimento, né? Eu acabei seguindo muito os caminhos dele, e quando eu também enxergo algumas outras áreas de desenvolvimento e até profissionais dentro do futsal, eu também uso ele como uma referência. Ele é um grande empreendedor, né? O Ferretti deu esse primeiro passo ao empreender há muitos anos atrás, mostrar que era possível você trazer muitas pessoas para dentro do teu ambiente prático, estágios supervisionados, trazer profissionais de todos os lugares do Brasil e de outros lugares também do mundo para observação de campo, cursos online, mesmo que fosse de forma muito artesanal, ele já explorava muito essa questão. E ele também, né, eu vou usar uma fala que ele sempre menciona, ele diz assim, eu acho que tu deu um plus, porque tu fez isso de uma maneira mais profissional. Então, a minha fonte, né, sempre foi o Ferretti, mas eu penso que eu consegui tratar tudo aquilo que ele já imaginava de uma forma muito profissional, ou seja, criar uma empresa, criar um espaço físico para essa empresa, elaborar os conteúdos, colocar numa plataforma digital, aproximar essas pessoas desse conteúdo, a publicação de livros, né, a literatura, que sempre foi uma coisa que faltou para os nossos profissionais, nós contarmos como é que nós estávamos produzindo tudo isso. Então, ele veio, nos deu essa abertura, e eu acho que eu meio que
como se fosse uma prova aí de revezamento, né? 4x400, ele trouxe o bastão até uma parte do percurso, me entregou, e eu estou aqui correndo para entregar para alguém daqui a pouco, porque alguém vai precisar também fazer essa continuidade para nós concluirmos essa prova, que talvez não tenha nunca fim, né? Que ela talvez esteja aberta aí para ser uma grande maratona e que ela nunca termine. Então, essa união de trabalho hoje dentro da seleção também tem mostrado para as pessoas que a gente precisa da ajuda de outras referências para poder ter fôlego, porque sozinho ninguém vai chegar a nenhum lugar. A gente precisa ter mais pessoas para oxigenar essa corrida, e ele é um profissional muito incentivador, muito motivador, e é muito legal esse trabalho com ele. Não, que bacana. Bom, queria falar um pouquinho dentro de campo também. Nós estamos aí alguns dias aí de um Mundial, né? O Brasil deteve uma hegemonia muito grande nesse esporte, principalmente nos anos 80 e 90. 90 ali a Espanha chegou com força. Hoje já despontam aí novos países. Conta um pouquinho para a gente como é que está esse nivelamento aí das seleções. Como é que você vê hoje as grandes forças aí do futsal hoje, Marquinhos? Houve uma ascensão, já teve um tempo onde nós dominávamos muito sozinhos ali, depois nós tivemos a participação, como tu bem lembraste, né, da Espanha, vencendo os mundiais de 2000 e 2004, então a vitória no Mundial, ela gera uma tendência muito grande em todos os outros países, né? E essas vitórias de 2000 e 2004 potencializaram o futsal espanhol, e o futsal espanhol ganhou o mundo. Vocês devem imaginar a força da Espanha hoje em países, por exemplo, asiáticos, né? Europeu não se fala, né? Porque é o continente deles. Mas asiático é surpreendente como eles têm inserção em função de 2 títulos mundiais. E isso me inquietou a vida inteira. Eu disse, poxa, nós temos 7, eles têm 2 e eles impactaram muito mais que nós. Foi aí que eu disse, que eu descobri que só empilhar troféus numa estante não vai resolver. Nós precisávamos caminhar para uma outra direção, que era vender melhor o nosso produto, vender melhor a nossa imagem, expor os nossos conteúdos, colocar os nossos profissionais mais em evidência, e aí veio a tecnologia que favoreceu, né? Nos aproxima de muitos outros países e nos dá a oportunidade de mostrar esse nosso trabalho. Fizemos muitos anos de forma muito amadora tudo isso. E aí, quando você faz sem estratégia, sem plano, você, ao invés de avançar, você queima essa etapa, você denigre até um pouco a tua imagem, porque você utilizava recursos que não eram recursos visuais muito bacana. É conhecido de todos nós que o europeu ele está muito voltado ao marketing, ele sabe vender muito melhor os produtos, enfim. Então, nós tínhamos uma guerra, como vamos dizer assim, muito desproporcional nessa área. Pô, eu estou com meus 7 troféus aqui, eles têm 2, eles fazem mais que a gente? Não, não é possível que isso aconteça. E, nesse momento, eu acabei até me desgarrando um pouquinho do que era um trabalho só de um treinador na quadra para tentar oferecer ajuda às pessoas. Bom, vamos se organizar, vamos nos organizar, vamos fazer as coisas de uma outra forma, porque a gente precisa avançar. Então, essa hegemonia do Brasil, ela não existe mais. Não existe mais como não existe no futebol também, né? O jogo está aberto, as informações são universais. Agora, o que nós tínhamos que fazer, que nós estamos tentando fazer, e essa parceria é importante por causa disso, é organizar esses conteúdos. Porque eu também entendo, e não é um rótulo, e também não é aqui uma crítica, mas eu entendo que existe já muita coisa dentro da internet, da tecnologia. Mas nem tudo é producente, nem tudo que eu faço, às vezes, numa equipe de alto rendimento ou numa seleção, não cabe para uma equipe de formação, não cabe para jovens, talvez não vá ser recomendável para o futsal feminino. O que eu tento fazer quando eu me exponho dentro de um canal ou numa rede social é dizer para as pessoas assim, absorvam aquilo que é importante para o seu ambiente, né? Não copiem, né? Não colhem o que está acontecendo aqui, porque isso é a minha realidade. Então, eu sempre friso isso. Então, nós precisamos nos organizar para que o mundo conheça o futsal brasileiro na sua essência, onde nós temos aí milhões de praticantes, temos milhões de atletas inscritos, muitas partidas sendo disputadas no nosso país. As pessoas precisam dizer, pô, mas qual é a essência do treinador brasileiro?
porque esse impacto da conquista de 2000 e 2004 fez com que nós começássemos a copiar o que se fazia lá fora, né? No futebol há uma grande confusão ainda, né? Então essas plataformas elas vêm para educar, para organizar, para dar um direcionamento que o que se faz lá fora é respeito à cultura do que é o povo lá fora. Não é a nossa cultura. Nós temos que entender a nossa cultura e trabalhar dentro da nossa cultura. É claro que também observando o que está acontecendo, pegando alguns insights que acontecem em outros lugares. Isso é natural. A gente aprende com todo mundo. Mas o que é nosso, a nossa cultura tem que ser respeitada e está em primeiro lugar, na minha opinião. Marquinhos, é tão importante isso que você fala. Primeiro me lembra uma frase que eu gosto muito, que é um ditado africano que diz que é preciso de uma aldeia inteira para educar uma criança, né? Então, o que você nos convida, e é parte dessa nossa parceria, que muito, mas muito além de ouvir pessoas experientes nas suas histórias, nas suas trajetórias, é o convite que você sempre fez e que a gente faz para que as pessoas tenham distinção, né? Coloquem no momento, no ambiente, na idade, na circunstância, que desenhe estratégias e faça a sua história a partir dessa coleção, né? Então, eu queria te ouvir um pouco quando eu até extrapolo, assim, o que é possível, por exemplo, da criação, né, de uma união mais forte, de uma comunidade do futsal, entre trocas de experiências, e naquilo que a gente falava nos bastidores, né, a importância da gente fazer esse tipo de interação e de troca para gerar nas pessoas a reflexão, para gerar nas pessoas a capacidade de escutar o Marquinhos, de escutar o Ferretti, de escutar a universidade, de ver um treino, mas qual é a importância dessa troca? Qual a importância que sejamos seres provocadores do pensar, da reflexão? Então, Heloísa, muito legal a tua pergunta, porque ela, inclusive, me dá uma oportunidade muito grande de falar que nós, agora, dia 23 de junho, comemoramos aí um ano da criação da Associação Brasileira dos Treinadores de Futsal, presidida por mim, inclusive, eu encabecei essa luta para que nós tivéssemos um ambiente onde nós pudéssemos trazer todos os treinadores para dentro de uma associação, que nós pudéssemos dividir as nossas experiências, que nós pudéssemos falar da modalidade, que nós pudéssemos nos capacitar. E o grande investimento hoje da associação é na capacitação profissional. Foi uma barreira no início, porque ela surgiu com um grupo de 27 treinadores da Liga Nacional e alguns outros que trabalhavam em equipes de alto nível. Foi uma barreira quebrar esse paradigma de que essa associação não era uma associação de treinadores de elite, era uma associação de treinadores de futsal e nós queríamos a presença de todos. Então, hoje nós temos treinadores que trabalham em ONGs, em projetos sociais, em prefeituras, temos mulheres dentro da associação, ainda é uma luta, porque nós temos poucas mulheres ainda, mas é uma luta que a gente tem tido, para que esse ambiente seja um ambiente formativo, e lá nós possamos discutir coisas que fazem mais sentido para nós. É mais específico, é um conteúdo muito mais direcionado à nossa modalidade, mas nós trazemos todos os meses profissionais de diversas áreas, de diversos países, para contribuir nessa formação. Então, quando nós temos essa preocupação de entender a nossa classe, de entender quais são as nossas dores, né, os nossos desejos, para onde a gente quer caminhar, eu acho que a gente começa a dar um grande passo e um direcionamento, não é uma lacração, não é para a gente ficar somente, vamos dizer assim, limitado àquele espaço, mas é um direcionamento para onde efetivamente o futsal precisa caminhar. Enquanto nós não nos organizarmos internamente, enquanto nós não mostrarmos e também não mostrarmos às instituições que nós somos prestadores de serviços e elas precisam da gente, elas dependem da gente, elas precisam nos ouvir, a gente não vai conseguir avançar, né? Então, hoje, o treinador ele precisa ter voz, mas ele precisa saber o que falar. Então, aquela voz não é aquele movimento, né? Aquela gritaria, aquela união de pessoas que estão ali, às vezes, reivindicando e não sabem o que estão reivindicando. Elas precisam saber o que elas precisam reivindicar. Então, tudo isso, para mim, faz uma diferença muito grande, não para os treinadores que estão hoje na prática,
para esses treinadores. Tentando organizar tudo que eu estou falando, eu diria assim, ó, a nossa função não é resolver os problemas de hoje, mas dar às pessoas que estão vindo, que estão sendo formadas, que querem trabalhar, a possibilidade de sonhar com um caminho melhor. Então, é um trabalho de saneamento. Vai ficar submerso, as pessoas não vão ver, mas quem vir daqui a 10 anos de assumir uma seleção brasileira precisa assumir muito melhor do que como eu assumi a seleção brasileira ou que eu assumi os meus clubes. Então, se sentir parte desse processo e não ter a vaidade de que aquilo seja, que você seja o principal beneficiário daquilo. Não, é uma modalidade, é um esporte, e as pessoas que estão vindo aí precisam encontrar um futuro melhor, e é justamente nisso que a gente está investindo. Eu senti necessidade, em 2019, de encostar nos boxes. Eu fui para o mestrado, eu disse, bom, peraí, agora é a hora de eu encostar nos boxes e sentar para ouvir as pessoas. Né? Eu quis levantar a régua, né? Então eu finalizo o mestrado, vou para o doutorado para mostrar para as pessoas que é possível ser treinador, que é possível estar no ambiente acadêmico, que é possível estudar, que é possível continuar, porque não para nunca. Né? Só que se eu falo isso e não faço, as pessoas iam me condenar por isso. Pô, falar é fácil, eu quero ver você fazer. Então, eu estou quase aí para ser um doutor na área e um treinador, mostrando que é possível fazer isso. Né? Não é que todas as pessoas têm que percorrer o caminho, é levantar a régua mesmo. Se a gente quer algo melhor, a gente tem que saltar, ou salta para bater o recorde mundial, ou estoura de uma vez, porque não dá para a gente ficar mais no meio termo. Né? Eu vou passar para o Rafa, mas o Medina, que é o nosso fundador, presidente do conselho, nosso mestre aqui, vai amar essa entrevista toda. Ele está na Espanha, mas esse trecho seu de maneira especial, porque ele sempre disse: futebol assistido por milhões, praticado por milhares, estudado por muito poucos. Então, o que você traz é alegria pura e esperança desse movimento. Vai lá, Rafa. Bom, Marquinhos, vou aproveitar para chamar de Marquinhos, né, que a próxima entrevista é Dr. Marquinhos, né? Vamos lá, cara. O futsal sempre foi um celeiro aí de muitos craques aí pro futebol de campo, né? Temos aí Ronaldinho Gaúcho, Robinho, Neymar e mais outros aí a perder a conta. Acho até que os clubes aproveitam mal aí esse celeiro que existe. Mas como é que você vê hoje a cabeça da criança, do jovem, do adolescente que joga futsal? Você acha que hoje eles já encontram no futsal aí um panorama profissional suficiente para eles quererem praticar essa modalidade, se profissionalizarem nessa modalidade e seguirem no futsal? Como é que você vê o momento hoje aí, Marquinhos? Que pergunta legal também. Eu sou muito prolixo, às vezes, nas minhas respostas, porque eu tento amarrar algumas coisas e às vezes, eu acabo extrapolando um pouco o meu tempo. Mas foi o meu estudo de mestrado, a minha dissertação é a transição de atletas de futsal para o futebol, né, na visão dos atletas. Então, eu entrevistei 10 atletas que fizeram esse processo, tentando não dizer o porquê deu certo para alguns e o porquê deu errado para outros, mas de poder levantar várias outras questões, né, e ficaram evidenciado questões que nós nem estávamos apontando naquele momento. Então, nós superamos algumas hipóteses, e isso era o objetivo do estudo mesmo. E agora, no doutorado, eu estudo também essa transição, mas na visão técnica, né, dos treinadores, né, para tentar oferecer também ao mundo do futebol uma outra oportunidade, que é enxergar o futsal não só como uma modalidade. É claro que eu defendo ela muito, eu defendo o futsal como uma modalidade própria, que tem seus conceitos próprios, que não é futebol, que precisa ser estudado, que não pode ser confundido, né? Eu não posso ouvir, por exemplo, um narrador narrando futebol e que depois senta na frente de um jogo de futsal e comete falhas gravíssimas, né? Usando nomenclaturas e também avaliações táticas sem entender nada dessa modalidade, né? Eu acho isso até um certo desrespeito. Mas nós precisamos organizar essas questões para que eles possam também ter mais fundamentação. Então, no doutorado, essa visão técnica, ela vai trazer ainda mais luz sobre esse processo, que é o processo de formar jogadores para o futsal, que é o que nós já fazemos há anos, nós sempre fizemos isso. Nenhum treinador, eu posso garantir para vocês, que nenhum treinador treina atleta de futsal para ser jogador de futebol.
Nenhum deles faz isso. Os conceitos que são aplicados, os princípios de jogo, eles caminham para que ele se forme um jogador de futsal. Agora, se o futebol quiser, é possível formar atletas para o futebol através do futsal. Primeiro, por quê? Porque o único especialista em espaço reduzido somos nós. Me desculpe os treinadores de futebol, eles podem até restringir o espaço, mas quem consegue visualizar os constrangimentos dessa restrição somos nós, porque nós estudamos isso a vida toda. A falta de espaço é questão de sobrevivência para nós, então nós entendemos muitas coisas. Não é que eles não entendem, porque eles entendem também, mas nós entendemos muito mais, porque isso para nós é sobrevivência. Então, hoje se forma no futsal para o futsal, mas é possível treinar futsal para o futebol, então nós somos um formador. Claro que aleatoriamente, muitos, como você citou alguns nomes aí, né, o próprio Neymar, que foi um jogador que sempre frisou a sua iniciação através do futsal, mas eu não posso acreditar que o Neymar sai com 9 anos do futsal e vai para o futebol e já carrega com ele a bagagem toda que nós podemos oferecer, não é verdade? Né? Talvez, se o Neymar não tivesse feito absolutamente nada, talvez ele seria já o craque. Mas não é o Neymar que nós estamos falando. Eu quero falar daquele zagueiro, daquele volante, do goleiro. Como é que eu posso ajudar esses jogadores a melhorar a sua performance dentro de campo? E aí eu posso ajudar, porque nós temos elementos para ajudar. Nós podemos auxiliar no posicionamento, nós podemos auxiliar ele, inclusive, nas respostas, em tomadas de decisão já pré-estabelecidas, porque existem espaços do campo que você não precisa gastar energia para pensar no que você vai fazer. Você pode ir por um caminho mais curto, você pode ser mais eficiente, poupar energia e dar uma resposta que vai ser muito mais eficaz para o jogo. Então, tudo isso nós podemos fazer. Então, quando a gente olha só para craque, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, a gente está criando uma seletividade nesse grupo. Esses caras podiam não ter feito nada e ter sido os mesmos talentos que eles foram. Eu estou dizendo melhorar a performance de jogadores que podem alcançar o alto rendimento através de informações na formação. E aí nós podemos ajudar, porque ninguém, no ambiente escolar, não existe campo de futebol em escolas públicas, e a nossa realidade é a escola pública. Não existe campo de futebol em todos os espaços físicos, porque a gente não tem mais tanto espaço físico. Existe sim uma quadra de futsal, num parque, num condomínio, na escola, e é lá que se começa. Então, capacitar esses profissionais que estão lá, né, no início do processo, formar esses profissionais, oferecer curso de qualidade para ele, para fazer sentido para ele, formar esses atletas para que depois eles possam escolher. E também digo isso sem milindre, porque é uma parcela de treinadores de futsal que fica, às vezes, um pouco incomodado com a minha fala e diz assim, mas tu está incentivando a formar para o futebol? Eu falo, não, quem é do futsal se apaixona pelo futsal e fica nele a vida inteira. Eu tenho jogadores e atletas que têm 16, 15 anos, eles não querem saber de futebol, eles querem futsal. Então, nós já temos uma grande parcela que vai ficar conosco, nós não vamos perder para ninguém. O que eu estou pensando é potencializar a modalidade. E aí, através dessa visibilidade, aí é negócio. Aí é negócio, e nós precisamos de negócios dentro da modalidade para poder remunerar aquele professor de uma ONG, de um projeto social. É isso que nós temos que pensar, que nós somos muito grandes, mas nós não sabemos o nosso tamanho ainda. Nós temos que mostrar qual é o nosso tamanho para que aí a gente possa avançar nessa direção. Legal, obrigado. Muito bacana de escutar. Nossa equipe avisa que a gente tem que ir para a última pergunta nessa oportunidade. Então, vocês que nos escutem aí, deem um like, compartilhem esses canais, porque como o Marquinhos traz, são mais pessoas falando e pensando sobre futsal, que a gente também vai continuar aí no protagonismo global. E nesse sentido, Marquinhos, de protagonismo global, de um esforço coletivo, de um projeto de país, de política pública, que eu prometo voltar, né, fazer um módulo especial disso no nosso curso, que não estava no programa, mas a gente acabou de ter a ideia, desse pensar mais amplo. Então, meu ponto para a gente encerrar é sua visão de futuro, e eu gostaria de provocar como pano de fundo nesse momento, nesse ano de Olimpíadas, né, onde a gente vê com alegria a conquista das medalhas, e eu, particularmente, com uma tristeza enorme de ver o esforço dos atletas, dos treinadores, das comissões que estão nessas Olimpíadas, porque com um país
da potência que somos, eu chamo todas aquelas medalhas de verdadeiros heróis. Não só quem ganhou a medalha, como quem está ali. Então, para nós, para o futuro do futsal, para o projeto que se inicia, como você vê essa união, esses esforços, como a gente vai para a próxima Copa, para o próximo Campeonato Mundial, de uma forma mais estruturada, mais estratégica para a potência que o Brasil tem e merece? Bem lembrado, e como a gente está vivendo esse espírito, né, de esporte olímpicos, e a gente consegue ver a dificuldade que é, eu acho que é um tema que a gente tem que continuar falando a vida inteira, mesmo que muitas pessoas digam que isso aí já foi dito, isso aí foi falado. A gente não tem incentivos realmente, né? A gente fica lutando muito para poder orgulhar o nosso país, e quando a gente conquista uma medalha, a gente vai lá e mostra os bastidores dessa conquista, e a gente se decepciona porque a gente está vendo pessoas que lutam com recursos próprios, que não conseguem alcançar, às vezes, melhores marcas, melhores resultados, né? Ficou evidente, assim, o nosso despreparo emocional, né? Ficou muito evidente. E graças a um exemplo de uma grande atleta olímpica, talvez as pessoas entendam que se para uma grande figura olímpica essa questão da emoção, da mente, né, da preparação, ela faz toda a diferença, você imagine para quem está treinando num terreno baldio ou numa área, às vezes, alugada com pagamento do próprio bolso ou de recursos, como isso é difícil. Então, às vezes, a medalha, que é bonita, que é importante no quadro de conquistas, ela te traz muitos bons exemplos. Eu acho que nós que vivemos do esporte, que estamos fazendo esporte, a gente já consegue entender isso com muita perfeição. Está faltando sensibilidade das pessoas que precisavam entender o quão importante é o esporte na vida das pessoas e os grandes exemplos que o esporte dá, de superação, de luta, de necessidade de convívio com outras pessoas, de estar em ambientes que motivem, né? Embora a gente sempre fala que essa motivação ela parte muito de dentro de nós, mas é importante essa motivação que vem de fora também. Eu vejo sempre, eu não digo que eu sou um otimista nem um pessimista, eu sou um realista. Eu vejo que há muita possibilidade de nós avançarmos, mas eu não consigo desassociar teoria e prática. Eu acho que as pessoas elas precisam continuar se capacitando, elas precisam entender que é importante estudar, elas precisam falar de outras coisas que não só do jogo. Então, nós precisamos mais de pessoas dentro do esporte que se dediquem à parte emocional, à formação mental dos atletas, que se preocupe com a saúde física, que se preocupe com a saúde alimentar, que sejam muito mais pessoas voltadas a esse plano e que a gente consiga engrossar essa corrente para que a gente, no futuro, quem sabe, lá dentro, né, dentro desses órgãos, né, políticos, estejam profissionais do esporte. Eu sempre falo, quando a gente forma atletas num projeto social, a gente pode estar formando futuros candidatos a postos políticos que vão pensar no esporte de forma diferente. Às vezes a gente não quer se meter muito nessa área, mas a gente precisa se meter. A gente precisa desbravar essas áreas, porque a gente só vai ter a noção do que é importante para o esporte quando as pessoas que fazem esporte acessarem cargos importantes. E sem formação, não há como a gente chegar. Só no raso, na prática, a gente não vai chegar. Mas eu tenho esperança, tenho uma expectativa grande de que a gente vai se organizar e esse movimento que vocês fazem através da Universidade do Futebol e agora na Universidade de Futsal vai ser, com toda certeza, um grande impactador para que isso possa, num futuro breve, gerar benefícios para todos nós. Maravilhoso, Marquinhos. Aqui só começa essa jornada. Quem está nos acompanhando vai ver aqui a conexão para que vocês venham conosco nesse programa liderado por Marquinhos e Ferretti dentro da Universidade do Futsal, junto com todos nós, com a nossa equipe, porque, como vimos aqui, de A a Z, não é uma leitura que vai nos transformar, é muito mais a conexão de uma leitura combinada com a reflexão, com aquilo que a gente troca, e tudo isso a partir de mim, a partir de cada um que nos escuta, a partir de cada aluno e de cada profissional.
que o futsal continue alçando grandes conquistas, continue avançando, formando profissionais, líderes e pessoas melhores, porque na essência do nosso propósito, Marquinhos, a gente diz que a gente existe para mudar o futebol e transformar toda uma sociedade. Uma alegria ter você conosco. Estamos só no começo. Muito obrigada. Obrigado, Heloísa. Obrigado, Rafa. Obrigado a toda a equipe da Universidade do Futebol. Foi um prazer estar aqui com vocês. E caminhamos juntos. Vamos chegar muito mais longe. Então, que essa parceria possa nos trazer grandes conquistas, né? E que essas conquistas possam, de fato, representar um avanço na nossa prática também. Muito obrigada. Obrigado, Marquinhos.